Fala-se muito na integração da América Latina, América do Sul. Fala-se muito no Mercosul, nosso Mercosul, com os nossos vizinhos, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina. Mas existe uma outra integração de grande importância. A integração energética. A integração do Brasil com os seus vizinhos na área da energia elétrica, na área do gás. Esta é a grande meta para o futuro, garantir o desenvolvimento econômico e o surgimento de novas oportunidades em áreas muito empobrecidas pela falta de energia. Nós vamos conversar com Sérgio Malta. Ele é o presidente do Sindicato Nacional da Energia Elétrica, mas ele é um estudioso com experiência internacional. Ele trabalhou na Électricité de France durante muitos anos. A França é um país de referência na questão energética e especialmente na integração, porque se não tivesse o intercâmbio que existe na Europa de energia e de gás, sobretudo, com o grande gasoduto que vem da Rússia, a Europa teria dificuldades muito maiores do que as que está tendo agora. Sérgio Malta, a integração na América do Sul, ela começou, digamos, muito lentamente e por questões pontuais, sem haver uma política. Houve uma linha da Argentina que, aliás, salvou o Rio Grande do Sul do apagão, naquela época, o gasoduto da Bolívia, são projetos específicos. A presidente Dilma é uma especialista nesta área, conhece isso, e era secretária, inclusive, no Rio Grande do Sul, quando do apagão do governo Fernando Henrique. Como é que ela, no governo dela hoje, ela está dando assistência ou estimulando via Itamaraty e tal, a haver realmente uma integração formal dos países latino-americanos na área de energia? Aristóteles, em primeiro lugar, eu queria expressar a honra e o prazer do Sindicato Interestadual de Energia Elétrica estar presente aqui no seu programa, falando para milhões de brasileiros e brasileiras do Brasil inteiro para falar desse assunto tão importante e tão atual como a integração energética sul-americana. Esse subcontinente, a América do Sul, como você referiu, discute e constrói essa integração energética desde a década de 50. Em 1965 foi criado o CIER, o Centro de Integração Energética Regional, que era um escritório de estudos. Sediado no Uruguai, se eu não me engano. Sediado no Uruguai. E depois, mais tarde, na década de 70, foi criada a OLAD, com sede em Quito, a Organização Latino-Americana de Desenvolvimento Energético, que inclui 26 países, né? E que o Brasil sempre teve uma forte participação, inclusive nós temos um grande brasileiro, Márcio Nunes, que foi presidente na década de 90, hoje temos lá o Dr. Ferreira, que é diretor também, representando o Brasil, diretor de integração, e ao longo desse período, quero lembrar, ainda na década de 70, final de 60, houve a primeira integração física, ligando Livramento no Rio Grande do Sul, a Rivera na Argentina. Depois, pequenas interligações entre a Andes Paraguaia e a Enersul do Mato Grosso, depois também com a Copel do Paraná, e depois o maior exemplo a nível planetário de integração elétrica regional, que foi a grande construção da grande hidrelétrica, a grande obra brasileira, que é Itaipu, que é o maior exemplo de integração energética entre dois países. E essa ideia foi sendo construída ao longo desses anos e hoje, mais do que jamais,
essa questão está na ordem do dia. E a presidente Dilma, até pela experiência dela, como secretária de Energia do Rio Grande do Sul, que é um país com fronteiras importantes, fronteiras energéticas importantes, com o Uruguai e com a Argentina, depois com o ministro da Energia, agora com o presidente, é uma entusiasta dessa integração. Recentemente ela esteve no Uruguai, com o presidente do Uruguai, e assinou documentos que vão promover essa integração, que é inevitável, é irreversível. O que nós estamos propugnando e discutindo é aumentar a velocidade dessa integração, tendo em vista a agenda econômica e social do continente. A Petrobras entra nisso como? A Petrobras está muito presente em todos os países. É verdade. A Petrobras, a integração energética regional tem diversos aspectos. Tem um aspecto elétrico, tem um aspecto do gás e tem aspecto também do petróleo, né? Do combustível, do óleo. Né? E a Petrobras está presente nessa integração, assim como também a Eletrobras. É importante dizer que essa integração pode tornar a Eletrobras uma campeã a nível internacional. Ela já é uma campeã, hoje, mais de 50% da geração elétrica e talvez 20% da distribuição hoje da Eletrobras. É uma empresa que cresce, ela recentemente, nos últimos anos, ela foi desamarrada de algumas amarras burocráticas e pode se desenvolver, inclusive internacionalmente. E essa ofensiva internacional, inclusive, nós temos conhecimento que ela está disputando uma fatia da EDP, da empresa de Portugal, que tem ativos aqui na América Latina. Mas aqui em todo o entorno, a Eletrobras está presente e é importante nessa integração interregional, é importante a presença da Eletrobras, porque ela pode se tornar uma campeã internacional na geração, na interligação e na promoção dessa integração energética. E a Eletrobras tem a experiência de Itaipu, porque foi ela. Exatamente. E, além disso, a Eletrobras, nas suas origens, e eu não digo nem a Eletrobras, o Brasil está numa posição privilegiada nessa integração elétrica. Por quê? Porque o Brasil construiu esse sistema interligado que é um dos mais importantes do mundo, talvez mais importante do que o sistema interligado europeu, talvez mais importante do que os sistemas interligados norte-americanos, que não estão totalmente interligados, tem um na costa leste, outro na costa oeste e outro no meio oeste ali no Texas. Então o nosso sistema interligado é uma grande experiência de integração e as fronteiras que tem, tanto dos lados dos países fronteiriços quanto dos nossos estados fronteiriços, a necessidade de se aproveitar dessa integração, permitindo economias de escala, permitindo que os povos dessa região tenham energia mais barata e a custos ambientais menos agressivos. Em termos de Brasil mesmo, nós temos a interligação com a Venezuela, que é a energia que vai para Roraima. Exatamente. A Venezuela vem de Guri, né? Exatamente. Guri, que é a terceira maior hidrelétrica do mundo, vai ser ultrapassada nos próximos anos por Belo Monte. A primeira é Três Gargantas na China, a segunda Itaipu. A terceira é Guri. Quando não está seco, é maior que Tucuri. Quando não está seco, e no ano passado houve uma seca, e porque não havia uma interligação para que o Brasil pudesse oferecer energia para a Venezuela, eles tiveram problema de racionamento. O país que hoje, a Venezuela, na OPEP, em número de reservas, não de produção, de reservas, ultrapassou a Arábia Saudita. Ou seja, o país que mais petróleo tem no mundo, houve um racionamento de energia elétrica, porque não havia interligação. Mas é verdade... Mas nós também não teríamos energia para fornecer a eles, na proporção em que, em Roraima, só havia um parque térmico. Exatamente. Vai precisar da obra Tucuruí-Manaus. Exatamente. Essa obra está sendo feita já? Essa obra está em planejamento, está sendo estudada, e também com Belo Monte, os aproveitamentos todos ali da região. Essa interligação, ela certamente tomará um ritmo mais veloz no futuro breve. Vamos para o nosso intervalo e continuaremos com Sérgio Malta, o presidente do Sindicato Interestadual de Energia, que hoje participa de todos os comitês de governo para a interligação energética da América. Muito importante. Hoje nós temos na Câmara quem?
o deputado Antônio Embaçaí, da Bahia. Que foi presidente da Eletrobras. Que foi presidente da Eletrobras. Infelizmente, o Eliseu Rezende, que faleceu recentemente, que era um grande nome nisso de energia, que resolveu, no final da década de 90, começo dos anos, no final da década de 90, o problema do imbróglio financeiro entre as empresas e que permitiu a reorganização do setor elétrico mais tarde. Enfim, temos grandes nomes. A energia, tanto o setor elétrico quanto o setor de petróleo, sempre teve grandes representantes na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então você acredita que este assunto e os diplomatas, o Itamaraty, dá importância a essa integração e dá suporte a isso? Veja bem, a integração sul-americana é prioridade, é a primeira prioridade da política externa do governo Dilma Rousseff. E a integração elétrica foi motivo da aprovação pelo Congresso Nacional, em 2 de dezembro do ano passado, 2010, de um acordo quadro entre os Estados-parte do Mercosul, que são os 4, 5 estados, né, parte, e mais todos os estados associados, que inclui toda a América do Sul, no sentido de acelerar todos os estudos e acordos para que essa integração se faça com a maior conforto jurídico, diplomático e institucional possível. Isso é importante porque hoje, com o crescimento econômico da região, se prevê que a região vai crescer entre 4% e 5% nos próximos anos. Essa crise vai passar e a região tem essa perspectiva de crescer 4%, 5% ao ano. E esse crescimento, que está sendo um crescimento inclusivo, ou seja, cada vez mais camadas da população acedem ao mercado e podem, portanto, ter acesso a um conforto doméstico superior e, portanto, mais eletrificado, com mais eletrodomésticos, com mais conforto doméstico, isso faz com que a perspectiva de consumo de energia elétrica na região, que é muito pequeno per capita, é menos de 1/6 do consumo de um norte-americano ou de um consumo de um europeu. Então, vai aumentar muito o consumo per capita de energia e de eletricidade da região. Isso faz com que a região tenha que acelerar o seu programa de investimentos no setor de energia. E o continente é um continente rico em energia. Aristóteles, você imagina que com toda a hidroeletricidade que tem a região, e você sabe que o Brasil é campeão da hidroeletricidade, somos a matriz energética mais limpa por conta da eletricidade, mas ainda assim nós não aproveitamos nem 40% do potencial hidroelétrico da região. Então daí as usinas do Tapajós, que ainda não foram tocadas, mas nós temos uma dificuldade. Eu acho que é uma questão de honra e da credibilidade do setor se viabilizar, que é Belo Monte, que apesar de já ter uma autorização, já embargaram a obra por diversas vezes, por problemas absolutamente ridículos. Quer dizer, se a sociedade brasileira e o próprio governo não entender que tem que criar uma legislação que deixe a obra de Belo Monte fora da alçada de um juiz, ou de uma tribo de índio, ou de não sei o quê, eu acho que nós vamos ficar numa situação de falta de credibilidade. Veja bem, Aristóteles, eu concordo 95% com você. Só quero dizer que Juiz de Fora é muito bom lá em Minas Gerais. O juiz tem que estar presente porque é o Estado de Direito. Agora, Belo Monte é uma prioridade do governo, a velocidade de Belo Monte é importantíssima, ela provavelmente vai ser entregue, a primeira máquina vai entrar em operação antes do prazo acordado pela ANEEL quando der a concessão, e as outras usinas vão avançar. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, porque pelo que a gente tem visto, esses adiamentos sucessivos são absolutamente desnecessários, porque esse é um projeto que já está há mais de 10 anos sendo estudado, reestudado e reformulado. Muito obrigado, Sérgio Malta, e vamos aguardar esta integração energética do Brasil com os seus vizinhos como mais um instrumento de progresso e de paz. Até o próximo Brasil é isso.
Vamos conversar sobre a integração latino-americana de energia, de eletricidade, de gás, de petróleo, com Sérgio Malta. Ele é o presidente do Sindicato Interestadual das Empresas de Energia Elétrica. Não percam, Brasil é isso, hoje com integração energética.